vendo aquela vitória no livro, e Josué estava ali ouvindo essa narrativa. Moisés, ele diz: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha. Josué, então, pelo que nós podemos observar, não entrando muito nesse detalhe, mas para nós enxergarmos que ele é um líder que está acompanhando Moisés durante essa trajetória da qual Deus promete e faz o pacto que daria uma terra poderosa à descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está envolvido num contexto em que ele vê manifestações da glória de Deus. Ele está num contexto em que ele pode ver Deus operando na vida do povo. E aquelas vitórias, aquelas batalhas, aquela travessia pelo deserto, ele vê o mar abrir, ele vê Deus mandar maná do céu, ele vê da rocha sair água para alimentar o povo. Então ele vai acompanhando todo esse processo. Agora ele é separado por Deus para guiar o povo até a terra que mana leite e mel. Ele tem uma responsabilidade de levar esse povo até a terra que mana leite e mel. E no capítulo 1 do livro de Josué, quando Moisés morre, ele parece que está meio entristecido com a situação, mas sempre Deus vai entrar na nossa história para nos impulsionar a prosseguir para o alvo. Porque nós estamos seguindo uma carreira que nos está proposta e nós estamos correndo para o alvo. Então Deus fala no seu coração, Deus dá um ânimo a ele e diz que aonde ele colocaria a planta do pé, Deus estava com ele. Aonde ele pisasse, a presença de Deus estaria na vida dele. E ele então tem um ânimo, levanta daquele marasmo espiritual que ele está vivendo, e agora nós vemos Josué já preparando os sacerdotes para atravessar o Jordão, para levar a arca, enviando espias, rodeando os muros de Jericó, caindo, levando o povo a vencer batalha. E o tempo vai passando, ele vai guerreando as batalhas do Senhor, e chega o momento da conquista, e ele vai repartir as terras. No livro de Josué, nos capítulos 11, 12, 13 para frente, ele reparte as terras e distribui aos cabeças das famílias. E agora chega um momento que também está próximo à sua partida. No final do capítulo de Deuteronômio, nos diz, no capítulo 34, nos diz então, e Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvido, e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora ele assume e leva. Chega agora no capítulo de número 24. Josué, no capítulo 24, tem algumas importância para nós. Ele reúne o povo, reúne os anciãos, e ele começa a trazer à memória do povo aquilo que Deus fez por ele. Eu, porém, tomei Abraão dos vossos pais, da lei do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Então ele vai falando para trazer o povo aquilo que Deus fez, porque muitas vezes nós temos a facilidade de esquecer das coisas que Deus faz para nós, dos milagres que Deus opera, porque às vezes nós queremos mais e esquecemos daqueles milagres. Aleluia. E ele começa a trazer alguns personagens que Deus trabalhou. E chega então no capítulo 24, no versículo 14 e 15. Ele agora coloca o povo e é um momento de decisão, momento de escolha. A escolha que eles deveriam fazer. Josué então
diz a eles: vocês querem servir aos deuses? Vocês querem servir aos deuses que os vossos pais serviam? No capítulo 32 de Êxodo, nós encontramos que quando Moisés subiu ao monte, porque Deus iria lhe entregar as tábuas da lei, escrita pelo seu próprio dedo, com o dedo de Deus, ele, quando sobe a montanha, o monte, o povo diz: nós não sabemos o que aconteceu com esse tal de Moisés. E diz a Arão: faze deuses que vai adiante de nós. E uma passagem bastante conhecida, que eles constroem um bezerro de ouro. E Deus então olha para essa situação. Moisés está lá no monte desfrutando da presença gloriosa do Altíssimo, tendo uma comunhão face a face com Deus, e Deus fala para ele: desce, porque o teu povo pecou. E ele desce e destrói aquela imagem do bezerro de ouro, e faz com aquilo pó, joga na água e dá para eles beber. Porque o coração do ser humano, o nosso coração, ele é inclinado a querer adorar. E nós muitas vezes procuramos algo errado para a nossa adoração. O salmista, no Salmo 42, ele diz que a minha alma tem sede de Deus. A alma dele tem sede de Deus, mas ele diz do Deus vivo. Às vezes a alma do ser humano, ele tem sede de Deus, mas ele não sabe detectar ou escolher qual o Deus, com letra minúscula, que ele vai adorar. Por isso, o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, porque os deuses das nações têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz tem, mas não cheira, tem mão, mas não pode apalpar. Por isso que ele diz: a minha alma tem sede de Deus vivo. E Josué coloca aqui para eles tomarem uma decisão de escolher quem eles querem servir. Ele diz: vocês vão escolher a quem servir. Deus muitas vezes coloca escolhas para Ele nos dar liberdade para escolher. Por isso que nessa noite você escolheu estar aqui para adorar o Senhor. Por isso que nessa noite você escolheu vir buscar o Senhor. Por isso que talvez ecoou através do Espírito Santo no seu coração quando disseram: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque o Espírito Santo que atua em nossos corações, ele nos impulsiona para vir adorá-lo e glorificar e exaltar o Senhor. Então Josué, ele diz: escolhei a quem vocês vão servir. E ele é fácil, ele é categórico. Ele diz: eu e a minha casa. Ele confiava nos dele. Ele sabia quem eram os que estavam com ele. Serviremos ao Senhor. Deus nos dá escolha. E essa escolha que Deus coloca para nós começa lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Deus sopra nas suas narinas e ele passa a ser alma vivente. Então Deus coloca esse homem no jardim e fala bem assim: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Você tem o direito de escolher o que você quer, mas tem a consequência das minhas escolhas. Lamentações capítulo 3 nos diz de que se queixa o homem vivente. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, das nossas próprias escolhas erradas das quais nós fazemos. Mas Deus disse: você pode comer de toda a árvore do jardim, escolha que Ele nos dá. Deus chama Abraão no capítulo 12 e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar.
se ouvir a voz de Deus. E diz aqui que Naor, o pai de Abraão, era idólatra. Desculpa. Então, ele tinha na sua linhagem a idolatria. Mas quando ele ouve Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mandar, ele deve ter dito, vou conjecturar, como diz Diácono Breu, talvez ele ouviu no seu íntimo Deus falando, e ele falou: eu vou escolher ouvir a voz do Espírito. No capítulo 13 de Gênesis, Abraão e Ló, os pastores de Ló, começam a crescer, os rebanhos começam a crescer, eles já não podiam se movimentar, e Deus chega para Abraão, chega para Ló e diz: ó, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Quem confia em Deus, sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Aleluia! E Ló então olhou para a campina verdejante e viu aquela maravilha e falou: já que Abraão me deu o direito de escolha, é para lá que eu vou. Mas lá estava o pecado desenfreado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos diz que nós andamos por fé e não por vista. Aqueles que escolheram servir o Senhor é como Moisés, que sendo já grande, ele não quis ser chamado filho da Faraó, porque ele estava como ver aquele que é invisível. Aqueles que servem o Senhor estão andando na fé, estão andando no sobrenatural de Deus, porque escolheram servir a Ele. Nos diz em Deuteronômio capítulo 13, no capítulo 11, nos fala que Deus escolheu 2 montes e falou: é o monte da bênção e o monte da maldição. Vocês têm direito de escolher aonde vocês querem. Aleluia. Nós temos o direito, Deus nos dá o direito, mas nós nesta noite escolhemos estar na presença daquele que vive, daquele que reina pelo século do século. Aleluia. Foi feita uma proposta no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 em diante, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido para o deserto. E nesse momento nos narra desse livro, aproxima-se dele o tentador, e esse tentador, aproximando-se dele, lhe faz algumas propostas para ver qual foi escolhido. Mas Jesus, ele disse, o inimigo dizia: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas ele disse: está escrito. Porque nós que escolhemos servir a Deus, nós queremos servir o que está escrito na sua palavra. Porque às vezes a proposta para nós, ela é sedutora, ela é encantadora, mas não vai nos levar à glória celestial. Porque Jesus ouviu a voz de Deus, e diz aqui que Naor, o pai de Abraão, era idólatra. Desculpa. Então, ele tinha na sua linhagem a idolatria. Mas quando ele ouve Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mandar, ele deve ter dito, vou conjecturar, como diz Diácono Breu, talvez ele ouviu no seu íntimo Deus falando, e ele falou: eu vou escolher ouvir a voz do Espírito. No capítulo 13 de Gênesis, Abraão e Ló, os pastores de Ló, começam a crescer, os rebanhos começam a crescer, eles já não podiam se movimentar, e Deus chega para Abraão, chega para Ló e diz: ó, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Quem confia em Deus, sabe o que Deus vai fazer na vida dele. Aleluia! E Ló então olhou para a campina verdejante e viu aquela maravilha e falou: já que Abraão me deu o direito de escolha, é para lá que eu vou. Mas lá estava o pecado desenfreado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos diz que nós
andamos por fé e não por vista. Aqueles que escolheram servir o Senhor é como Moisés, que sendo já grande, ele não quis ser chamado filho da Faraó, porque ele estava como ver aquele que é invisível. Aqueles que servem o Senhor estão andando na fé, estão andando no sobrenatural de Deus, porque escolheram servir a Ele. Nos diz em Deuteronômio capítulo 13, no capítulo 11, nos fala que Deus escolheu 2 montes. Ele falou: é o monte da bênção e o monte da maldição. Vocês têm direito de escolher aonde vocês querem. Aleluia. Nós temos o direito, Deus nos dá o direito, mas nós nesta noite escolhemos estar na presença daquele que vive, daquele que reina pelo século do século. Aleluia. Foi feita uma proposta no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 em diante, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido para o deserto. E nesse momento, nos narra desse subir, aproxima-se dele o tentador, e esse tentador, aproximando-se dele, lhe faz algumas propostas para ver qual ele escolheria. Mas Jesus, ele disse, o inimigo dizia: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas ele disse: está escrito. Porque nós que escolhemos servir a Deus, nós queremos servir o que está escrito na sua palavra. Porque às vezes a proposta para nós, ela é sedutora, ela é encantadora, mas não vai nos levar à glória celestial. Porque Jesus, ele é tentado, é colocado escolhas para ele, mas ele não abre mão daquilo que ele escolheu, porque ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós então olhamos para esse quadro, nós vemos e queremos, como Paulo disse, sede meus imitadores. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez foi te dado uma oportunidade de você escolher nessa noite. Oh, aleluia. Talvez você tenha uma dúvida, mas se é o seu caso, procura o seu líder para ele te orientar da melhor forma. Aleluia, Jesus. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, nos diz que Jesus estava fazendo um discurso, dizendo que é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer a sua carne tem vida, quem beber o seu sangue tem vida. E ali nos diz que muitos, ouvindo o que ele dizia, já não queria mais segui-lo, já não queria mais andar com ele, porque diziam: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Jesus se volta para os discípulos e pergunta: vocês também querem se retirar? Eu dou o direito de vocês escolher. Vocês querem se retirar? E Pedro, aquele Pedro que de vez em quando titubeava, tomou a palavra e disse: para onde iremos nós? Aleluia! Só tu tens de vida. E é isso que nós escolhemos nessa noite. A palavra de vida eterna, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele falou: Senhor, eu quero escolher estar do seu lado. Jesus entra na casa de Maria e Marta, capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Ele tinha uma amizade muito boa. Nós temos um relacionamento forte com Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus. Aleluia. Você desfruta desse relacionamento. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está ligada. Nessa noite estou ligado nele. Ele entra ali porque ele tinha uma amizade. E quando ele entra naquela casa, nos diz que Maria aquedava aos seus pés,
ouvindo, ela escolheu emitir. Jesus mesmo que diz, quando a irmã chega, ela quer Marta, quer servir Jesus, ela quer servir Jesus com zelo. Mas naquele momento, naquela hora, era uma hora oportuna, uma hora única, que ficaria registrado nos evangelhos e chegaria aos confins da terra essa informação. E ela ali sentada como uma aluna nos pés do mestre, sendo uma discípula. E ela, Marta, volta-se para ele e fala: Senhor, manda que ela venha me ajudar. Jesus fala: olha, você tem sede de Deus. A alma dele tem sede de Deus, mas ele diz do Deus vivo. Às vezes a alma do ser humano ele tem sede de Deus, mas ele não sabe detectar ou escolher qual o Deus, com letra minúscula, que ele vai agora. Por isso o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, porque os deuses das nações tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, nariz tem, mas não cheira, tem mão, mas não pode apalpar. Por isso que ele diz: a minha alma tem sede de Deus vivo. E Josué coloca aqui para eles tomarem uma decisão de escolher a quem eles querem servir. Ele diz: vocês vão escolher a quem servir. Deus muitas vezes coloca escolhas para Ele nos dar liberdade para escolher. Por isso que nessa noite você escolheu estar aqui para adorar o Senhor. Por isso que nessa noite você escolheu vir buscar o Senhor. Por isso que talvez ecoou através do Espírito Santo no seu coração quando disseram: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque o Espírito Santo que atua em nossos corações, ele nos impulsiona para vir adorá-lo e glorificar e exaltar o Senhor. Então Josué ele diz: escolhei a quem vocês vão servir. E ele é enfático, ele é categórico. Ele diz: eu e a minha casa. Ele confiava nos dele. Ele sabia quem eram os que estavam com ele. Serviremos ao Senhor. Deus nos dá escolha. E essa escolha que Deus coloca para nós começa lá no princípio, em Gênesis capítulo 3, quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Deus sopra nas suas narinas e ele passa a ser alma vivente. Então Deus coloca esse homem no jardim e fala bem assim: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Você tem o direito de escolher o que você quer, mas tem a consequência das minhas escolhas. Lamentações capítulo 3 nos diz de que se queixa o homem vivente. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, das nossas próprias escolhas erradas das quais nós fazemos. Mas Deus disse: você pode comer de toda a árvore do jardim, escolha que Ele nos dá. Deus chama Abraão no capítulo 12 e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Hebreus capítulo 11 nos diz que ele saiu sem saber para onde iria, porque ele escolheu se ouvir a voz de Deus. E diz aqui que Naor, o pai de Abraão, era idólatra, Então ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós então olhamos para esse quadro, nós vemos e queremos, como Paulo disse, sede meus imitadores. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez foi te dada uma oportunidade de você escolher nessa noite. Oh, aleluia. Talvez você tenha uma dúvida, mas se é o seu caso,
Procura o seu líder para ele te orientar da melhor forma. Aleluia, Jesus. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, nos diz que Jesus estava fazendo discurso, dizendo que é o convívio que desceu do céu, quem comer a sua carne tem vida, quem beber o seu sangue tem vida. E ali nos diz que muitos, ouvindo o que ele dizia, já não queria mais seguir, já não queria mais andar com ele, porque diziam: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Aleluia. Jesus se volta para os discípulos e pergunta: vocês também querem se retirar? Eu dou o direito de vocês escolher. Vocês querem se retirar? E Pedro, aquele Pedro que de vez em quando titubeava, tomou a palavra e disse: para onde iremos nós? Aleluia. Só tu tens de vida. E é isso que nós escolhemos nessa noite. A palavra de vida eterna, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele falou: Senhor, eu quero escolher estar do seu lado. Jesus entra na casa de Maria e Marta, capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Ele tinha uma amizade muito boa. Nós temos um relacionamento forte com Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus. Aleluia. Você desfruta desse relacionamento. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está ligada. Nessa noite estamos ligados nele. Ele entra ali porque ele tinha uma coisa. E quando ele entra naquela casa, nos diz que Maria aquedava aos seus pés, ouvindo. Ela escolheu, ele diz, Jesus mesmo que diz, quando a irmã chega, ela quer Marta, quer servir a Jesus, ela quer servir a Jesus com zelo. Mas naquele momento, naquela hora, era uma hora oportuna, uma hora única, que ficaria registrado nos evangelhos e chegaríamos com o fim da terra essa informação. Aleluia. E ela ali sentada como uma aluna nos pés do mestre, sendo uma discípula. E ela, Marta, volta-se para ele e fala: Senhor, manda que ela venha me ajudar. Jesus fala: olha, você está preocupada, atarefada com muitas coisas, mas só uma que é importante agora. E Maria escolheu. Ela escolheu a melhor parte. Aleluia. Imagine, irmãos, nós estamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, aprendendo a sua palavra. É uma boa parte ou não? É a melhor parte. Nós estamos crescendo espiritualmente porque nós estamos sentados ao pé dos mestres, aprendendo com o Senhor Jesus. Nós vemos que no capítulo 1 de Jonas, Deus manda ele ir para Nínive, mas ele tem uma escolha, que colocou o barco em compromisso. Ele foi para Tarsis. Ele escolheu ir para Tarsis. Se fosse falar isso, se Jesus falasse no nosso coração nessa noite: eu quero que você faça isso, o que diríamos, Maria? Só você que tem a resposta. Josué chega aqui e fala: vocês têm uma escolha nesse dia. Vocês têm uma escolha. Vocês querem servir aos deuses ou vocês querem servir ao Senhor? Eu e a minha casa. Essa casa aqui é uma casa que serve ao Senhor. Eu e a minha família, a família de Deus, ela serve aquele que vive e reina pelo século do céu. Eu e a minha casa, olha como é que ele é seguro, olha como é que ele estabelece a sua palavra, e essa palavra é contagiante, porque abaixo eles vão dizer: nós não serviremos a outros deuses. Foi contagiante aquilo que ele disse: nós queremos servir ao Senhor. Essa geração aqui, Josué preferiu servir ao Senhor, porque eles mesmos disseram: nós
Então respondeu o povo e disse: nunca nos coubesse que deixemos o Senhor. Nós não queremos deixar o Senhor para servirmos a outros deuses. Servir ao Senhor, irmão, aqui na luz da Bíblia, é como se você tivesse casado com Ele. E Ele e nós, quando o povo, quando ia após a outro Deus, na vista da linguagem bíblica, era uma prostituição religiosa, era tão forte o relacionamento com Deus. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, nos diz: e não nos façamos idólatra, como algum deles que caíram no deserto. Mas voltamos ao texto aqui. Se o Espírito Santo nessa noite falasse em nosso coração, a quem nós servimos? Aleluia, Jesus. Eu creio nessa noite que a nossa resposta será a mesma. Nós estamos aqui nessa casa, com o pastor Josué, servindo ao Senhor nosso. Aleluia! E temos provado o milagre de Deus neste lugar. Assim, eu agradeço a oportunidade que Cristo Jesus continue abençoando a igreja.